Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre ângulos, mais especificamente a soma das medidas dos ângulos, tá? Roda a vinheta! Bom, gente, e aqui nós vamos ver a relação que envolve as medidas de abertura dos ângulos internos e dos ângulos externos de um triângulo. A gente meio que já viu isso aqui praticando nos exercícios, tá? A gente vai ver agora oficialmente, digamos assim. Agora nós vamos verificar a relação que existe entre a medida de abertura do ângulo externo e a medida dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, o que é? Os ângulos internos que não estão do lado dele, tá? Então, considerando aqui Desculpa. A gente vai considerar aqui o triângulo ABC, e a gente tem aqui que os ângulos A mais B mais C vai dar 180, tá? E a gente tem aqui que a medida do ângulo A mais o X dá 180. Então, aqui a medida do A mais o X dá 180, porque eles são suplementares, tá? Ó, X é a medida de abertura do ângulo externo, A aqui, né, que é adjacente a A, e B e C são os ângulos internos não adjacentes a ele é adjacente ao A. Então, comparando essa igualdade, nós concluímos que, ó, o A vai ser igual a 180 menos X. Joguei o X aqui para o segundo método, tá? Medida do ângulo A vai ser 180 menos X. Então, se eu substituir a medida de A na primeira igualdade, né, que é a soma dos ângulos internos, a gente vai ficar com 180 menos X, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C é igual a 180, tá? Então, eu pego aqui X, então, eu jogo esse 180, desculpa, eu jogo esse 180 aqui para o segundo membro, certo? E jogo o X também para o segundo membro. Então, eu vou obter aqui, vai ficar 180 menos 180 vai dar 0, vai ficar o X sozinho lá no segundo membro. Então, o X vai ser exatamente a medida do ângulo B e a medida do ângulo C, certo? De modo análogo, né? A gente pode concluir que o y também vai ser igual à medida do ângulo A e do ângulo C, já que o y é o ângulo adjacente ao ângulo B, e a mesma coisa aqui com o z é o ângulo adjacente ao ângulo C, ao ângulo interno C. Então, o z vai ser igual à medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. A gente já tinha meio que visto ali nos exercícios, né? Aproveitei a oportunidade, já falei sobre, mas fechando aqui, em todo o triângulo, a medida de abertura de um ângulo externo é igual à soma das medidas de abertura dos dois ângulos internos não adjacentes, tá? Fica atento a isso. Não pode ser os ângulos adjacentes. Vamos lá. E vamos aqui para mais exercício. Então, você pode acompanhar na página 185 a questão 81. Observe as medidas de abertura dos ângulos internos e de um ângulo externo de cada triângulo. E confira, para esses triângulos, a propriedade que você acabou de estudar. Olha só. Vou risquei ali. Ó, 150 é adjacente a esse ângulo de 30, então 150 vai ser a soma desses dois ângulos aqui, ó. 40 mais 110. Gente, se eu somar aqui vai dar 150. Tá de boas, né? Ó, aqui 63 graus é o ângulo externo, ele é adjacente ao ângulo de 117, então posso somar os outros dois ângulos, então 41 mais 22 e dá igual a 63 graus. 41 mais 22, 63 graus, que é exatamente o ângulo externo, não adjacente a eles. Questão 82. Em um triângulo,
A abertura de um dos ângulos externos mede 140 graus. Qual é a medida de abertura dos dois ângulos internos não adjacentes a eles, sabendo que eles têm a mesma medida? Então, peraí. Os dois ângulos externos, eles têm a mesma medida, tá? Então, digamos que um é x, o outro vai ser x, certo? Só que, como eles são ângulos internos não adjacentes, se eu somar esses dois ângulos, vai ter que ser igual a esse ângulo externo aqui, esse ângulo de 140 graus, certo? Então, x mais x, 2x, é igual a 140 graus. Então, x vai ser igual a 140 graus dividido por 2. Então, o nosso x aqui vai ser igual a 70 graus. Cada um deles mede 70 graus. Vamos seguir. Questão 83. Observe esta figura e calcule o valor de y em graus. Olha só, gente, a gente vai ter que lembrar de algumas propriedades, tá? Primeiro aqui, olha só. Esses dois ângulos aqui, ó, esse bonitinho aqui e o de 15 graus, eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles têm exatamente a mesma medida, tá? Então, aqui vai ser 15 graus, certo? Bom, esse ângulo de 58 e esse ângulo aqui interno, eles vão ser ângulos suplementares, tá? Então, a soma deles, deixa eu inventar aqui uma letra, né? Esse ângulo aqui, x, vai ser somado com 158, tem que dar 180 graus. Então, vou fazer aqui do ladinho. 158, eles são suplementares. Mais x é igual a 180. Jogo 158 lá para o segundo membro e a gente fica aqui com x igual a 180 menos 158. Beleza? Então, a gente fica aqui com x é igual a 180 menos 158. Ó, se fosse igual a 180 menos 160, daria 20. Então, acrescenta aqui 2, então vai dar 22 graus, tá? Esse x aqui é 22 graus. Olha só, então a gente fica com y como sendo o ângulo externo não adjacente ao ângulo de 22 e ao ângulo de 15. Então, y vai ser a soma desses dois ângulos. Y vai ser 15 graus mais 22 graus. Gente, é muito importante vocês estarem com esses conceitos de ângulos opostos pelo vértice, ângulos alternos internos, todos esses tipos de ângulo bem assim, fixo, né? Bem guardado, ângulos suplementares, complementares, bem guardados esses conceitos na mente de vocês, porque muitas vezes vocês vão precisar desses conceitos para resolver as questões, tá? Então, aqui, ó, o y vai ser 15 mais 22, então o y vai ser igual a 37 graus, tá? Vamos seguir aqui. Questão 84. Em um triângulo ABC, as medidas de abertura de dois ângulos externos são de 117 graus e de 153 graus. Determine a medida de abertura dos ângulos internos e escreva a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Então, a gente vai determinar as medidas dos ângulos internos e vai dizer se esse triângulo é acutângulo, obtusângulo ou retângulo, tá? Acutângulo tem que ter 3 ângulos agudos, obtusângulo, um ângulo obtuso, retângulo, um ângulo reto, tá? Então, vamos lá. Gente, eu vou simular aqui esse triângulo, tá?
Não liguem aqui para o meu desenho, abstraiam, usem a imaginação de vocês, imaginem que está muito, assim, perfeito, assim, a cara da riqueza do desenho, tá? Só que não tá, né? Então, aqui, digamos que é um ângulo A, B, C, certo? E ele disse que as medidas de abertura de dois ângulos externos são 117. Eu vou pegar esses dois aqui, ó. 117 e aqui 153. Ele não especificou, peguei esses dois. E ele quer que a gente determine a abertura dos ângulos internos sabendo desses dados aqui, tá? Então, aqui eu vou dizer que é o ângulo A, para facilitar aqui. Aqui vai ser o ângulo B. E aqui vai ser o ângulo C. Opa, meu C ficou parecendo um O. Pera. C. Gente, aqui, ó, o 117 e o B são ângulos suplementares, tá? Então, aqui, o ângulo B mais... Esse B ficou parecendo um 13. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vou fazer assim, ó, 117 mais o B tem que dar 180, tá? Então, 117 menos o B vai ser igual a 180 menos 117, certo? Se for 180 menos 120, daria 60. Então, como é 117, então dá 63 graus, tá? B tá ok. Tá. Só que a gente viu aqui que esse ângulo de 153 também é suplementar com o ângulo C. Então, aqui, se eu pegar 153 mais C, vai dar 180 graus também. Então, aqui, ó, C vai ser igual a 180 graus menos 153. Olha só, se fosse 180 menos 150, daria 30. Mas tem assim, menos 3 aqui. 30 menos 3, 27. Então, aqui é 27 graus. Show? Tá, mas falta aqui o ângulo A. Então, para achar o ângulo A, você pode calcular a soma das medidas dos ângulos internos, ou você pode usar essa propriedade que a gente acabou de aprender, tá? Por exemplo, aqui, se eu somar o ângulo B mais o ângulo A, tem que dar 153 graus, certo? O ângulo B é 63. O ângulo A é o que a gente quer descobrir, igual a 153. Jogo 63 para lá, então a gente fica com A igual a 153 menos 63. Então, o ângulo A aqui é de 90 graus. Então, o triângulo que tem um ângulo de 90 graus e os outros ângulos agudos é um triângulo retângulo, tá? Então, resposta aqui. A medida dos ângulos é 90, 63 e 27. E ele é um triângulo. Gente, presta atenção, ele pediu classificação do triângulo, tá? Como é a classificação do triângulo, você diz que é um triângulo retângulo, certo? Se ele pedisse qual é o nome desse ângulo aqui de 90, aí você diria que é um ângulo reto, tá? Mas a classificação do triângulo é um triângulo retângulo. Beleza? Vamos seguir. E a gente vem aqui para a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. A gente já viu o triângulo,
Vamos ver aqui do quadrilátero. Gente, quadrilátero, como o próprio nome já diz, né? Quadri, né? Esse prefixo aqui indica 4. Então, são polígonos que têm 4 lados. Podemos destacar o estudo dos quadrados, dos retângulos e dos trapézios, né? São os quadriláteros mais conhecidos, tá? E a gente vem aqui para a aba explorar e descobrir. A primeira aqui. Qual é a medida de abertura de cada ângulo interno de um retângulo? Gente, como o próprio nome já diz, né? Retângulo. No retângulo, a gente vai ter 4 ângulos retos. Então, 4 ângulos de 90 graus, tá? Então, qual é a soma de abertura dos ângulos internos de um retângulo? Então, fica 4 vezes 90. E 4 vezes 90 dá 360. Então, a soma dos ângulos internos, especificamente do retângulo, dá 360 graus. O terceiro item. Vamos verificar se nos quadriláteros que não tem todos os ângulos internos retos, a soma das medidas de abertura desses ângulos também é 360. Então, o que a gente fez aqui? Ele pediu para a gente desenhar numa folha de papel sulfite um quadrilátero convexo qualquer, certo? E depois a gente colorir esses ângulos, né? Pintamos um de azul, um de verde, outro de laranja e outro de amarelo. Aí a gente recorta esses 4 ângulos e coloca um ao lado do outro, como está indicado aqui na figura. Se vocês observarem aqui, quando a gente juntou os 4 ângulos, fechou aqui o círculo, né? Então, deu uma volta inteira. E o ângulo de uma volta inteira, ele mede 360 graus, tá? Se vocês fizerem essa atividade e compararem com os colegas, todos vão dar uma volta inteira. Um ângulo de uma volta inteira que é 360 graus, certo? Tá. Então, o Rodrigo aqui, ele fez essa atividade de explorar e descobrir e depois pensou em uma outra estratégia. Ficou um pouco apagado aqui no livro digital, mas vamos abstrair, tá? Então, ele pegou, eu acho que ele separou 2 vértices não consecutivos do quadrilátero A, B, C, D, e ele ligou, né, uniu, e obteve 2 triângulos, tá? Bom, ele juntou aqui o vértice A e o vértice C, que são de vértices não consecutivos, né? Então, não poderia ser o A com D ou o A com B. Ele juntou o não consecutivo, que é o C, certo? E quando ele fez isso, formou 2 triângulos. O triângulo ACD e o triângulo ABC, certo? Então, o que ele pensou? O triângulo ACD, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180 graus. Então, ele pegou aqui, deu 180. E esse outro triângulo aqui, somando os ângulos internos, dá 180. Então, se eu somar os ângulos dos 2 triângulos, vai dar 360. Então, ele fez 2 vezes 180 igual a 360. Gente, o que o Rodrigo fez, ele pode ser utilizado em qualquer quadrilátero convexo. Então, a gente pode afirmar que em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas de abertura de 4 ângulos internos sempre vai ser 360 graus. A gente viu no triângulo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e no quadrilátero a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo vai dar 360 graus. É só você pensar no quadrilátero, a gente pode encontrar 2 triângulos. Então, o dobro da soma de um triângulo, o dobro de 180, 360 graus. Beleza? Vamos seguir. E vamos aqui para exercício. Questão 85. Determine a medida de abertura X em graus em cada quadrilátero sem usar o transferidor. Tá? A gente não vai medir os ângulos. A gente vai achar com os dados que ele já nos forneceu aqui, ó.
Então, se eu somar esses 4 ângulos aqui, a medida dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Então, a gente soma aqui, ó, 98 mais 103 mais 90 mais x tem que dar 360 graus. Então, ó, 98 mais 90 dá 188. 188 mais 103 mais x é igual a 360. Tô indo devagarzinho, tá, gente? Deixa eu até tirar essa bolinha daqui, que atrapalha. Vou colocar a bolinha aqui do grau só no final, tá? Então, aqui, ó. 188 mais 3 dá 191. Confere? 191 mais 100 dá 291 mais x igual a 360. Show? Esse 291 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, x vai ser igual a 360 menos 291. Então, meu x vai ficar igual a... Ó, se fosse 360 menos 290, seria 70. Mas como é 91, então fica 69 graus. Certo? Aqui no item B, mesma coisa. Então, a gente soma aqui 130 mais 70 mais 100 mais x igual a 360 graus, tá? Ó, 130 mais 70 vai dar 200. 200 mais 100 vai dar 300. Então, 300 mais x é igual a 360. Aqui é o item B. Fica mais organizado aqui é o item A. Então, aqui x vai ser igual a 360 menos 300. Então, aqui x vai ser igual a 60 graus. Achamos o x. E aqui, tranquilo, ó. 2 vezes 80 vai dar 160. E 2 vezes x vai dar 2x, que é igual a 360 graus. Então, esse 160 passa para o outro lado dividindo, ou subtraindo. Meu Deus, apareceu até um 3 aqui. Calma. 2x vai ser igual a 360 menos 160. 2x, então, vai ser igual a 300 menos 160, 200. Então, x vai ser igual a 100. 100 graus. Show. Seguindo aqui, olha, vamos ter outro explorar e descobrir. Ó, vamos relembrar o traçado das diagonais de um polígono a partir de um vértice. Em uma folha de papel sulfite, desenhe um pentágono convexo qualquer. Escolha um dos lados dele e trace todas as diagonais a partir desse vértice. Depois responda as questões. Gente, eu vou tentar desenhar esse pentágono regular. Lembrando que um pentágono regular, ele tem a medida dos lados todas de mesmo tamanho, né? Ele falou que era regular. Não, ele fala um pentágono convexo qualquer, melhor ainda. Então, vamos lá. Pentágono tem que ter 5 lados. E aqui. Tá? Tá aqui o meu pentágono. Vou dar nome aqui aos vértices. A, B, C, D e E. Aqui meu pentágono convexo.
Aí ele pede, escolha um dos vértices dele e traz todas as diagonais a partir desse vértice. Depois responda as questões. Então, eu vou trocar aqui a cor do pincel para traçar as diagonais. Ó, se eu ligar o A com o B, não vai ser diagonal, né? Vai ser lado. Então, eu vou ligar aqui o A com C, o A com o D, o A com o E também não vai ser diagonal, tá? Então, a gente pega só os vértices que não são adjacentes. Então, vai ser A com C e A com D. Beleza? Então, vamos lá, vamos responder as perguntas. Quantos lados tem um pentágono, né? Para começo de história, penta, como o próprio nome já diz, indica que é 5, né? Esse prefixo aqui indica 5. Então, tem 5 lados. Obviamente, a gente precisou dessa informação aqui para fazer o desenho. Letra B. Quantos triângulos foi possível obter na decomposição do pentágono desenhado? Então, quando a gente traçou esses vértices, essas diagonais, a gente encontrou aqui 3 triângulos, né? A gente conseguiu decompor esse pentágono em 3 triângulos. 3 triângulos. Letra C. Indique, usando uma multiplicação, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um pentágono convexo. Gente, se a gente raciocinar da mesma forma que a gente fez com o quadrilátero, a gente pode pensar da seguinte forma. A soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, mais a soma dos ângulos internos aqui do triângulo ACD, mais a soma dos ângulos internos do triângulo ABE. Ó, o triângulo ABC vai medir 180, a soma de todos os ângulos internos. Do triângulo ACD também vai ser 180. Mais o triângulo A. Vale, eu esqueci do A. Peraí, deixa eu ajeitar. Aqui vai virar um A e aqui eu faço um triângulo. Pronto, do triângulo ADE também vai ser 180 graus, certo? Então, 180 mais 180 mais 180, ó. Aqui vai dar 0. 3 vezes 8 vai dar 24, sobe 2, vai dar 540 graus, certo? Então, analogicamente, o que a gente fez lá com o quadrilátero, a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser de 540 graus. Ó, repetindo o mesmo procedimento realizado no pentágono, complete a tabela abaixo com as informações necessárias sobre polígonos convexos. De maneira prática, nós podemos observar que para determinar a soma das medidas dos ângulos internos dos polígonos, basta decompô-los em triângulos e multiplicar o número de triângulos obtidos por 180, porque a gente pensou ali, né? Então, aqui, no caso do quadrilátero, né? O quadrilátero a gente consegue encontrar 2 triângulos. Então, a gente diz que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 2 vezes 180. Então, vai ser 360 graus. Aí, no pentágono, o que a gente fez? A gente descobriu que dava para formar 3 triângulos no pentágono. Então, a gente viu que a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180 graus, que deu 540, certo? E no hexágono, né, na figura no polígono de 6 lados. Vamos testar aqui, né? Ó, ele vai ser mais ou menos assim. Vamos aqui para um hexágono qualquer. Vamos traçar as diagonais. Vou escolher esse lado aqui para traçar as diagonais. Então, aqui, ó.
Ixi. Espera. Pronto. Escolhi essa diagonal. Formo 1, 2, 3 diagonais e 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, seguindo aqui nosso raciocínio, se conseguimos formar 4 triângulos, então a soma dos ângulos internos aqui vai ser igual a 4 vezes 180 graus, que no caso aqui vai dar 720 graus, tá? Então, para N lados, ó, a gente viu aqui que seria, ó, de 3 deu 3 lados deu 2, de 4 lados deu 2, desculpa, de 3 lados deu 1 diagonal, 4 lados deu 2, né? A quantidade de triângulos, desculpa. O polígono de 3 lados forma um triângulo, o polígono de 4 lados forma 2 triângulos, o polígono de 5 lados, 3 triângulos, o polígono de 6 lados, 4 triângulos, polígono de N lados, então, N menos 2 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos, ó, N menos 2 por quê? Ó, a diferença sempre está de 2 unidades. Ó, de 3 formou 1, de 4 formou 2, de 5 formou 3. Sempre a diferença de 2 unidades. Então, tirei 2 unidades aqui do polígono de N lados, tá? Então, aqui vai ficar N menos 2 vezes 180 graus. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir para exercício. Então, utilizando ali o quadro que a gente acabou de criar, determine a soma das medidas de abertura dos ângulos internos nos seguintes polígonos convexos. Por exemplo, o heptágono. Gente, como o prefixo aqui indica, hepta significa 7. Então, é um polígono de 7 lados. A forma geral de encontrar, não é? A forma geral seria que a soma dos ângulos internos seria o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, o número de lados é 7. Então, 7 menos 2 vezes 180 graus. Então, ficaria aqui, ó, 5 vezes 180 graus. Então, no caso aqui, daria 5 vezes 180, daria 900 graus. 5 vezes 80, 5 vezes 18 dá 90, acrescento um zero, 900. Octógono, mesmo raciocínio, ó. Vamos fazer mais rápido, tá? Soma dos ângulos internos vai ser 8 menos 2 vezes 180 graus. Então, ficaria 8 menos 2, 6 vezes 180 graus. 6 vezes 180 graus daria 1080 graus, tá? Octo, representa 8, tá? Acho que eu esqueci de falar isso. E letra C, deca. Deca representa o polígono de 10 lados. Esse prefixo indica 10, tá? Então, a soma dos ângulos internos seria o quê? 10 menos 2 vezes 180 graus. 10 menos 2 dá 8. Então, ficaria 8 vezes 180 graus. Vamos fazer a continha aqui, ó. 180 vezes 8.
0, 8 vezes 8, 64, sobe o 6, 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Então, daria 1440 graus, a soma dos ângulos internos de um polígono de 10 lados. Beleza? E 10 ângulos, obviamente. Questão 87. Calcule o número de lados de um polígono convexo no qual a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é 1440. Gente, a gente acabou de fazer essa conta, né? Eu vou aproveitar, tá? Ó, se a gente der uma voltadinha aqui na questão anterior, a gente viu que o decágono, o polígono de 10 lados, a soma dos ângulos internos é 1440 graus. Então, já vou pescar aqui, tá? Vamos economizar essa continha. Então, aqui no caso, o polígono seria o decágono. Ou de 10 lados. Beleza? Decágono. Esse mesmo Brasil é. Pronto. Letra B. A soma das medidas de abertura dos ângulos internos dá 1080. Gente, a gente já tinha calculado aqui do item ano anterior, então a gente vai fazer só aqui o item B. Gente, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. Nesse caso aqui, ele já disse que vale 1.800. Dica: esse 180 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, fica aqui no primeiro membro, n menos 2, aí 1.800 dividido por 180. Beleza? Dividindo aqui os dois bonitos aqui, vai dar 10, né? Então, o polígono de... Ó, um menos vai para o outro lado mais, então 10 mais 2. Então, é o polígono de 12 lados. Ele tem um nome específico, então é dó, dé, cá. O dodecágono é o polígono de 12 lados, cuja soma dos ângulos internos dá 1.800 graus. Então, gente, a aula de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender todo o conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar as notificações. Um beijo e até a próxima!